né? Um abuso caracterizado pelo artigo 39, inciso 1º da Lei 8.078, que é a chamada venda casada. Muito bem, então nós temos aí a questão tributária, né? E hoje nós vamos dar uma passada aí pelo sistema integrado, né, de comércio exterior. Então, o Siscomex, né, um sistema diferenciado, né, é um sistema que existe, é um sistema eletrônico, né, que visa integrar os países, né, no pertinente ao comércio exterior. O que é comércio exterior? É vender, é comprar, é exportar, é importar, né, e então estabelecer um controle, né, estabelecer um acompanhamento. Então, é um sistema, o Siscomex é um sistema integrado de comércio exterior que tem aí um acompanhamento, né, tem aí como é que eu poderia dizer, um registro, né? O registro de tudo que entra, tudo que sai, né? Então, tudo que entra, tudo que sai, temos aí o acompanhamento daquilo que entra, daquilo que sai, né? Temos aí a questão do controle por parte das administrações tributárias, né? Então, as administrações tributárias, elas exercem, principalmente a federal, nesse caso aí a federal, né? É a Secretaria da Receita Federal do Brasil, lá da Lei 11.457, que realiza o controle, né, sobre esse sistema, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, certo? Então, veja que nós temos aí 4 tributos que são envolvidos nesse sistema. Aliás, são 5, né? São 5, pelo direito positivo são 4, pelo direito realista são 5, né? Haja vista que nós temos aí, o que é o Siscomex? Na verdade, ele envolve 4 impostos de competência da União, 4 impostos de competência da União, onde nós temos aí o primeiro imposto, logicamente, é o imposto de importação, né? O imposto de importação previsto lá no decreto 37 de 1966, decreto 37 de 1966, né? Então, nós temos esse decreto bem antiguinho aí, o decreto número 37 de 1966, é o nosso imposto de importação, né? O sujeito ativo, vamos fazer agora um lançamento aqui do artigo 142 do CTN, nós vamos pegar primeiro os aspectos qualitativos. Quais são os aspectos qualitativos do imposto sobre importação? Depois nós vamos estudar com mais calma o imposto de importação. Mas agora, perfunctoriamente, né, vamos ver aí o lançamento do imposto sobre a importação. O imposto sobre a importação é imposto que é de competência da União, está previsto no artigo 153, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 153, inciso 1º da Constituição Federal, é um imposto cujo fato gerador, né, nós temos aí os aspectos qualitativos, que são o sujeito ativo, que é aquele que cobra, é aquele que constitui o crédito tributário, nos termos do artigo 139 do CTN, fazendo uso do instrumento que é o lançamento do artigo 142, né, também da Lei 5.172 de 66. Então, a União, nesse caso, é o sujeito ativo, né, conforme prevê o artigo 119 da Lei 5.172 de 66. Então, a Lei 5.172 de 66, ela traz lá no artigo 119 o sujeito ativo, aquele sujeito que vai cobrar, que vai constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 139, né, uma vez criada a obrigação tributária do artigo 138, seja a obrigação tributária principal do artigo 138, parágrafo 1º, ou obrigação acessória, né, que é a escrituração, né, balanço, livro, guia, todos esses documentos que comprovam essa entrada de produto estrangeiro no Brasil, né? Aí nós temos o desembaraço aduaneiro, né? Desembaraço aduaneiro é exatamente a nacionalização do produto estrangeiro. Então, toda vez que entra um produto no Brasil, né, e aí ele é nacionalizado, enquanto ele é nacionalizado, aí passa pelo desembaraço aduaneiro, né? O Siscomex, baseado lá no que prescreve o decreto 660, agora me esqueci o ano, de 92,
Então, decreto 660 de 92, né, é o decreto que regula o Siscomex, né? Há um pagamento de uma taxa pelo Siscomex, e aí chama-se taxa do Siscomex, né? Na verdade, eu não entendi até hoje por que essa taxa do Siscomex, mas está lá regulado na Lei 9.716, Lei 9.716. Então, o decreto 660 de 92 e a Lei 9.716 é que regulam aí o Siscomex, o Sistema Integrado de Comércio Exterior. O primeiro tributo, que é o imposto, na espécie imposto, está lá no artigo 153, inciso 1º da Constituição Federal, portanto, é competência da União, né, e é um imposto, então, imposto nos termos do artigo 16 da Lei 5.172, assim como está no artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, serve para prestação de serviços em sentido amplo, né? Lato sensu, eu não pago o imposto para que o benefício venha para mim, eu pago o imposto para que o benefício seja para a sociedade, nos termos do que prescreve o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, né? Então, veja que o imposto sobre a importação, então, o sujeito ativo é a União, sujeito passivo é o importador ou arrematante. Por que arrematante? Veja bem, toda vez que há uma apreensão, por exemplo, aqui na Bolívia, aí, aqui no quilômetro 30, depois do senador Guiomar, o chamado famoso Quinari, né, nós temos ali uma barreira, e aquela barreira, geralmente, são apreendidos bens ali, né, e aqueles bens são vendidos, e o dinheiro daqueles bens, ele vai para a Seguridade Social, né, nos termos do artigo da Lei 8.212, né, 8.212 de 91, a Lei de Custeio da Seguridade Social, a Seguridade Social que está previsto lá no artigo 193 da Constituição Federal, serve para manter aí, tem como primado aí o trabalho, né, para manter o trabalhador em condições de trabalhar, numa situação de qualquer situação que o impeça, né, por exemplo, está doente, né, aí tem lá o benefício da saúde, né, o benefício do auxílio-doença. Então, nós temos aí do artigo 59 da Lei 8.213 de 91, né? Então, nós temos aí a Seguridade Social. A Seguridade Social tem várias fontes, né? Tem a contribuição social do artigo 194, dos incisos 1 ao 4 da Constituição Federal, tem a contribuição social do artigo 149, se bem que essa do 149 da Constituição Federal, destina-se aí para a educação, nos termos do artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal, destina-se à saúde, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal, lá no parágrafo 2º, não é verdade? Mas temos também a Seguridade Social, que tem como gênero e tem as suas espécies. O artigo 196, quando fala da saúde, né, a saúde preventiva no Brasil, onde nós temos aí o Sistema Único de Saúde, regulado pelas leis 8.080 e 8.142. Depois nós temos outra espécie, que é a Previdência Social, que é a Lei 8.213, né, de 91, onde nós temos aí as aposentadorias, né, aposentadoria por tempo de contribuição, lá do artigo 52, né, por idade, do artigo 48, ainda analisávamos ontem a questão do microempresário individual, né, que ele pode pagar aí, nos termos do que prescreve o artigo 18A, né, aliás, sim, 18A, da Lei Complementar 123 de 2006, lá no parágrafo 3º, né, inciso 2, nós temos aí, se ele pagar 5% só, ele vai poder se aposentar só por idade, do artigo 48, né, da Lei 8.213 de 91, né. Então, veja que nós temos aí uma série depois nós vamos estudar isso com mais calma, né? Quando nós estudarmos o Simples Nacional, aliás, eu vou mandar para os senhores o que é o microempresário individual e também a EIRELI, que é empresário individual de responsabilidade limitada, para que os senhores façam uma análise nessa questão tributária, que é muito interessante, a análise tributária
do Simples Nacional, destinado às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, né? Então, nós temos lá como é que acontece a tributação pelo Simples Nacional, conforme prevê o artigo 13, né? O artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, né? Nós sabemos que uma empresa ela pode tributar pelo lucro, sim, pelo lucro, né? Lucro arbitrado, pelo lucro real, né? Pelo lucro presumido, ou pelo Simples Nacional, conforme prevê o artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, a tributação sempre se dará, né, pelo lucro presumido, ou lucro arbitrado, ou lucro real, né, ou se não pelo Simples Nacional, né. Então, nós temos a Lei 7.689, Lei 7.689, que trata exatamente da contribuição sobre o lucro líquido, que é uma contribuição social e destina-se ao financiamento da Seguridade Social, do artigo 193 da Constituição Federal, em consequência das suas 3 espécies, que é a saúde, do artigo 196, a previdência, do artigo 201, e a assistência social, do artigo 203 da Constituição Federal, onde prevê, por exemplo, o benefício de prestação continuada, aquelas pessoas que têm mais de 65 anos de idade, mas não têm condições, né, ou também as pessoas que são portadoras de deficiência, nos termos da Lei 13.146, de 2015, elas também têm direito a receber aí um benefício de prestação continuada, que é um salário por mês, né? Isso está previsto no artigo 213, inciso 5 da Constituição Federal, e também no artigo 20, lá da Lei 8.742, de 93, que é a Lei de Organização da Assistência Social, a chamada LOAS, não é verdade? A chamada LOAS. Então, vamos voltar aqui ao nosso Siscomex. Nós já analisamos mais ou menos aí perfunctoriamente o imposto sobre a importação, né? Imposto sobre a importação, que ele ocorre na entrada, então o fato gerador é a entrada desse produto estrangeiro no território brasileiro, e aí é o desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro é a nacionalização do produto estrangeiro, né? Então aí o recolhimento do valor do produto, ao recolhimento do IPI, ao recolhimento da contribuição social, ao recolhimento do ICMS, né? Não existia o ICMS, pela lei não prevê o ICMS, mas o STF, numa decisão jusrealista, né, decidiu lá na súmula 661, súmula, aliás, o STJ, né, não, o STF, na resolução, na súmula 661, decidiu que incide aí o ICMS, o ICMS é um imposto que está previsto lá no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, está no artigo 139, inciso 2 da Constituição do Estado do Acre, regulado pela Lei Complementar número 87, a famosa Lei Candir, né, e também está regulado aqui no Estado do Acre pela Lei Complementar número 55, e o decreto 008. Então, ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço intermunicipal e interestadual, veja, intermunicipal e interestadual, não tem intramunicipal. Dentro do município, aí nós temos na Lei Complementar 116, né, e aí o imposto já é competência do município, está previsto no artigo 156, inciso 3º, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, que está lá no artigo 52 da Lei 1508, que é o Código Tributário Municipal do município de Rio Branco, né? Então, nós temos aí cuidado com isso. ICMS só incide quando é entre cidades ou entre estados, né? Dentro da cidade não incide ICMS, porque ICMS é fora da cidade, é de cidade para outra cidade, o transporte, né, de cidade para outra cidade, né? E também nós temos aí os serviços que estão no ICMS não podem ser cobrados pelo ISSQN. Então, aqueles serviços previstos, transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, logicamente, comunicação fechada, né? As TVs abertas, elas não pagam, não recolhem ICMS, porque gozam da imunidade tributária, prevista lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D da Constituição Federal. Então, não há recolhimento de ICMS quando a comunicação for em televisão aberta, por exemplo. Assistiu o Faustão, por exemplo, não paga aí, não recolhe ICMS, né?
Muito bem. Então, nós temos que o ICMS também incide quando for o caso do desembaraço aduaneiro, né? Isso está previsto no Siscomex, né? O Siscomex, que é regulado pelo decreto 660 de 92, e temos aí a taxa, que deve ser paga também, está previsto na Lei 9.716. Lei 9.716 é a lei que regula a taxa do Siscomex, né? Depois nós temos o outro tributo,